Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Fátima Muniz. Bem, hoje eu venho com mais uma série de contos, do quadro aqui Contando Histórias. E esse conto eu tirei desse livro aqui, Histórias de Fantasmas, tá? Eu já tenho esse livro há muitos anos, já li ele todinho, duas vezes. Uma quando eu aluguei numa livraria e gostei demais, comprei, quando chegou, passou um tempinho, li de novo. Então ele é muito, muito bom, tem vários contos e eu tirei o conto de hoje daqui, tá? Esse conto eu quero dedicar a uma amiga muito especial, a Jane. Jane, querida, Jane tem um canal também aqui no YouTube, Jane no Japão. A Jane tem gostado muito aqui dos contos, sabe? Tem se identificado muito, fica ansiosa esperando o próximo. E eu já havia pensado em dedicar esse próximo conto a ela. E eu relendo, eu achei assim muito interessante porque a senhora que é citada aqui no conto, ela se chama Jane. Então, olha aí, Jane, que coincidência, né? Eu já pensando em dedicar para você o próximo conto e a senhora Townsend, o nome dela só é citado uma vez durante o conto inteiro, mas ela se chama Jane, então vou dedicar a você. Olha, meninas, aí Jane, meninas e meninos que estão me acompanhando, eu costumo grafar as partes importantes, grifei tudo direitinho, tá? Eu não lerei, porque uma que toma mais tempo, né? E outra que muitas de vocês se identificaram mais comigo contando. Só que como é um conto assim, com muitos detalhes, eu vou deixar o livro aqui, né, para me auxiliar caso eu queira relatar ali um diálogo mais ao pé da letra para vocês, tá bom? Então vamos lá. Jane, meninas, meninos, vou começar agora, hein? O conto se chama O Terreno Desocupado e de autoria de Mary A. Wilkins, tá? O Terreno Desocupado. Então vamos lá. Bem, os Townsend, eles eram assim pessoas muito conhecidas no lugar, na aldeia onde eles viviam. Eles tinham uma taverna e essa taverna ela vinha gerações já na família, acho que se não me engano 3 ou 4 gerações. Então o Townsend de agora ele não estava assim muito satisfeito mais ali naquela aldeia, porque ele não estava vendo ali muitas perspectivas de futuro para os filhos. A esposa também não estava muito satisfeita, o comércio não andava muito bem. Eles tinham um casal de filhos, o George. O George, ele estava com 16 anos. E a menina, a Adriana, com 26. Ela era 10 anos mais velha. E também não havia casado ainda. E aí a senhora Townsend, né, a Jane Townsend, ela achava que saindo dali também indo para a cidade grande, a menina teria mais assim condições de conhecer um outro rapaz que não fosse da aldeia, sabe? Mas isso não era nem o desejo da moça, porque ela até havia se apaixonado por um rapaz chamado Abel Lyons e ele havia cortejado humildemente a Adriana anos atrás, mas a mãe dela não aprovava e a jovem, que era obediente, resolveu rejeitar o rapaz. E ele era um bom rapaz. A mãe era um pouco ambiciosa, então não concordava muito porque não queria que a filha levasse aquela vida ali na aldeia. Então eles resolveram fechar a taverna. Eles pegaram a tabuleta, que era Tabuleta do Leopardo, né? O nome da plaquinha que ficava em cima da porta de entrada. Eles pegaram, resolveram guardar como uma lembrança e fecharam o local, né? Todo mundo ali na cidade ficou triste, porque seria uma grande perda por eles e pelo comércio, que era um comércio que iria fechar e atrapalhava um pouquinho a cidade, né? Mas o senhor David Townsend resolveu ir, a esposa concordou e os meninos, né, também. E ele, todo feliz, todo bobo, todo satisfeito, porque conseguiu comprar uma casa na cidade grande por US$ 5.000. Coisa que a casa ela valeria em torno algo de US$ 25.000. Ele conseguiu essa barganha por US$ 5.000. E até os vizinhos ficaram um pouco preocupados e pensando, não, essa casa deve ter algum problema, não é possível, porque é um preço tão abaixo do normal. Mas ele pesquisou, ele se inteirou um pouquinho ali na vizinhança e não ficou sabendo de nada. Então, fechou o negócio, comprou a casa e eles se mudaram todos juntos. Foram todos de uma vez só, a família, os móveis, tudo junto. Pois bem,
O David Townsend, ele se achava o quê? Terrivelmente esperto, desde a época da taverna. Então achou que isso era um negoção, né? Fechou lá a taverna e foram. Bem, deixe-me ver aqui. Eles se mudaram, passaram-se ali 3 ou 4 semanas já da mudança. Eles foram os 4 com mais a secretária da esposa, né, empregada, que ajudava ela. O nome dela era Cordélia, ela já estava com a família há alguns anos e ela morava com eles também e ela foi. Seguiu com eles a viagem, foi morar na casa também. Então, o que acontecia? Essa casa do lado tinha um terreno desocupado, né? E nesse terreno não havia nada e depois havia uma outra casa. Aí, o que a senhora Townsend achou? Achou de estender as roupas ali, porque ela achava que no quintal dela não era um espaço suficiente. Então, ela combinou com a Cordélia que, a partir daqueles dias, iam passar a estender no terreno vizinho. Então, elas começaram a estender e ela lavava roupa toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, estendiam lá, o esposo dela fez lá os varais e ficou determinado assim, que iam estender lá. Então, ela até disse, senhora Townsend, nós podíamos pendurar a nossa roupa lavada no terreno desocupado. Nosso pequeno quintal não tem nem metade do tamanho necessário para todas as nossas roupas. E, além disso, lá bate mais sol. Então, assim, Cordélia havia pendurado ali a roupa lavada durante 4 segundas-feiras. Na quinta segunda-feira, ela serviu o café da manhã de todo mundo, colocou aquele café bem bacana na mesa. Estava ali a família reunida tomando café da manhã, ela desceu para estender as roupas no varal. Só que nesse interim, ela colocando as roupas, o que aconteceu? Ela subiu as escadarias correndo, uma palidez de morte, suas mãos encharcadas de água com sabão caíam crispadas ao longo do corpo. Entre as pregas do vestido de chita até seu cabelo, que era longo, estava ralo e opaco. Pareciam até arrepiados de medo. Todos os Townsends voltaram-se e olharam para ela. David e George ergueram-se pensando em ladrões. Cordélia Bates, qual é o problema? Qual é o problema, Cordélia? Repetiu a senhora Bates. Não fique aí parada, esses olhos arregalados, como se tivesse ficado muda. O que foi que aconteceu? Então Cordélia disse em voz débil. Tem alguém pendurando roupas no terreno vago. Quem? Gritou a senhora Townsend. Por um acaso são os vizinhos da casa ao lado? Eu não sei quem é. Como você não sabe? Você já não viu a filha da vizinha? A vizinha são ruivos e a menina tem os cabelos ruivos. São eles. Eu não consegui ver. Por que você não conseguiu ver? Você ficou cega? Não, senhora. Então por que você não conseguiu ver? Eu só vi. Cordélia hesitou um pouco. Viu o quê? Eu só vi a sombra de alguém muito magra pendurando as roupas. E o quê? Eu vi as sombras das roupas mexendo no varal. Você não viu as roupas? Só a sombra no chão. Que tipo de roupas eram? Se eu não conhecesse você tão bem, ia acabar achando que você andou bebendo. Escute, Cordélia Bates, eu vou lá no terreno desocupado agora e vou ver o que está acontecendo com os meus próprios olhos. Cordélia então disse, as roupas eram estranhas e, senhora, eu não posso voltar lá, eu não consigo. Então foi a senhora Townsend, o filho, o marido, e quando eles chegaram lá, gente, realmente eles confirmaram o que Cordélia havia relatado. Haviam roupas penduradas no varal, mas você não via as roupas, você só via as sombras balançando no chão, como se tivesse roupa estendida. Eram roupas estranhas. E quando eles viram aquela mesma cena, aquilo tudo, e a senhora Townsend foi andar para ver melhor, ela sentiu aquele lençol molhado batendo no rosto dela. Ela começou a gritar de pavor, todo mundo apavorado. Ela já querendo desmaiar, desmaia, não desmaia, e levaram ela meio que carregada para dentro da casa. E a empregada estava lá, soluçando convulsivamente. A Adriana, que era filha, começou a chorar também ali, apavorada. Aí eles resolveram o quê? O senhor David resolveu não falar mais sobre isso e falou para a esposa, Jane, tome este chá quente, vai lhe fazer bem. Cordélia, vá pendurar as roupas no nosso quintal. George, vá lá e instale o varal para ela. Lá já existe um varal. Você está com medo, menino? Não, não estou.
Imagino que as sombras devam estar vindo de fumaça lá das lareiras do álamo. Foi o que o Sr. Townsend deduziu. Então ficou estipulado que não colocaria umas roupas lá no terreno desocupado, ela colocaria no quintal e nem seria mais às segundas-feiras. Então ficou assim. Pois bem, passado aquele primeiro susto, novos mistérios não tardaram a aparecer. Um dia Cordélia tocou a sineta do almoço na hora habitual da refeição na casa, e na mesma hora todos os Townsend desceram para almoçar. Com a família reunida, espantada, a Adriana olhou para as travessas na mesa. Nossa, que esquisito! O que é esquisito? Perguntou a mãe. A manhã inteira eu senti um cheirinho de repolho cozinhando, de repolho cozido. E chego aqui, não tem repolho para a refeição? E a Cordélia disse, não, eu fiz para o almoço bacalhoada, com salada verde, não tem repolho. Depois veio o Sr. Townsend, olhou também, nada de repolho, todo mundo ficou assim meio assustado. E aí já não queriam nem mais comer, nem mais fazer a refeição. Aí a senhora Jane falou, Cordélia, vai na casa dos vizinhos dos dois lados, pergunta se eles fizeram repolho para o almoço. Ela foi lá, perguntou, nada de repolho. Quer dizer, ficaram sem entender, o pai ainda disfarçou, dizendo que talvez o cheiro viesse de longe, de mais alto um pouco, de outra casa e viesse para ali. Eles não aceitaram muito, mas deixaram passar. Pois bem. E aí, continuando, né? Deixou para lá, deixaram dessa maneira. O George falou que quando na escola comentava que morava naquela casa, na rua Townsend, com os Townsend moravam naquela rua, os vizinhos, né, os alunos, os amiguinhos dele ficavam assim meio ressabiados, ficavam assobiando, sabe? Como se tivesse alguma coisa errada com aquela casa. Aí o pai dele falou, deixa de bobagem, menino, deixa isso pra lá, nem comenta mais com ninguém que nós moramos aqui do lado do terreno desocupado. Isso é bobagem dos seus amigos, né? Mas foi uma coisa assim meio suspeita e tal. Pois bem, passaram-se mais uns dias e as coisas foram se normalizando e numa bela tarde a família já estava toda em casa, reunida, era por volta de umas 4 horas da tarde. A Adriana foi para o quarto, a senhora Townsend foi fazer umas costuras na varanda do seu quarto, o senhor Townsend foi escrever um pouquinho na biblioteca e Cordélia estava ocupada no porão passando roupas. Quando de repente eles ouviram uma batida que balançou toda a casa, desde os alicerces. Até as travessas retinaram no aparador e os copos repicaram como sinos. Os quadros caíram das paredes do quarto da senhora Townsend, mas não foi somente isso. Todos os espelhos da casa racharam simultaneamente, pelo menos foi o que lhes pareceu, de cima a baixo. Depois se partiram em fragmentos no chão. A senhora Townsend estava amedrontada demais para gritar. Sentou-se enrodilhada na cadeira, respirando com dificuldade. Seus olhos, que iam de um lado para o outro num pavor incrédulo, voltaram-se para a rua. E então ela viu um grande grupo negro de pessoas atravessando-a bem na frente do terreno desocupado. Havia algo indivisivelmente estranho e soturno naquele grupo que se deslocava. Eles pareciam deslizar sobre o chão, com os rostos mortalmente pálidos e ondulações de véus negros franzidos. Então eles passaram. A senhora Townsend virou a cabeça para ver e eles desapareceram no terreno desocupado. O senhor Townsend irrompeu no quadro, estava lívido e parecia ao mesmo tempo zangado e alarmado. — Você caiu, mulher? — Ah, David, o que foi isso? — Como é que eu vou saber? É horrível demais. — Ah, veja o espelho, David. Estou vendo. O do consolo da lareira da biblioteca também está quebrado. — Ah, isso é sinal de morte. Os dois ouviram os passos de Cordélia e ela também entrou lá apavorada, dizendo que o espelho também da cozinha havia se rachado, partido e quebrado. Não entenderam. O senhor Townsend ficou tentando disfarçar se aquilo foi um terremoto, se foi alguma coisa que aconteceu, mas eles tinham certeza que não era, que era algo realmente que aconteceu na casa, e ela ainda viu essa procissão e se encaminhando para o terreno desocupado, né? Pois é. E depois dessa confusão toda, quando eles olharam assim para o chão, no canto do quarto, tinha algo preto no chão. E quando eles foram mais pertinho para ver, era um véu preto, como do pessoal da procissão.
Aí o Sr. Townsend perguntou à esposa se era dela, falou que ela não possuía véu preto, que não pertencia a eles, e eles ficaram apavorados com aquele véu ali sem saber o que fazer. E por conta disso, ela já começou a pedir para o esposo para se mudar da casa, para eles saírem dali, e ele não, botando o pé firme ali que não ia mudar, porque ele tinha feito um excelente negócio, comprado uma casa por $5.000 e que ela valeria ali 25 mil e não queriam sair. Pois bem, ela já sem querer ficar na casa e tal. E aí foi isso, continuou essa questão toda, e eles ali tentando se acalmar, bebendo água com açúcar, né? Vai descrevendo aí. Não vou ler, porque senão vai ficar muito longo, né? Enfim. Deixa-me ver o que mais aconteceu, qual foi o outro fato inusitado. Naquela mesma noite, a solução foi devida, né? Ver a solução qual foi? A família ficar em vigília na sala, todos ali reunidos, vigiando, vendo se ia acontecer alguma coisa, se ia acontecer algum fato novo. Então ficaram os 4 sentados no sofá e Cordélia sentada em uma cadeira. Pois bem, eles escolheram a sala porque ela ficava mais próximo da rua para poderem ficar juntos e reunidos. Caso eles quisessem sair às pressas, era só se encaminhar para a porta de saída, né? Então ficaram ali sentados. Só que eles ficaram com a impressão que eles estavam até como se estivesse velando um defunto, né? Porque antigamente os velórios eram em casa e eles ali sentados, em vigília, Cordélia também junto com eles, ficaram assim um pouquinho com essa má impressão. A sala de jantar, ela era muito grande e com aqueles acabamentos em carvalho antigos, papel de parede azul escuro, acima assim do lambri, né? E eles tinham colocado a velha tabuleta do leopardo azul assim na sala, para ficar bem bonito e remeter um pouquinho a eles sobre a taverna. Quando de repente eles olharam e eles viram que a tabuleta que estava sobre a prateleira brilhava como se estivesse sob a luz de uma lanterna. A luz vinha de cima e foi ficando cada vez mais brilhante. Enquanto eles olhavam, o leopardo azul parecia agachar-se, ganhando vida e saltar. Então a porta da sala da frente se abriu. Eles ouviram a porta da frente fechar-se. E depois, o que eles observaram? Eles ficaram todos juntinhos no cantinho, os 5, bem espremidinhos, e eles viram uma procissão entrando, passando pela sala, aquela procissão, todos de roupa preta, ornamentados com aqueles tecidos antigos, foram passando pela sala, passando em procissão e sumindo na parede. E passaram como se não tivessem visto eles. Estavam ali seguindo o caminho deles, entraram na parede e desapareceram. Pois bem, depois dessa daí, eles não quiseram mais permanecer na casa. Ficaram aterrorizados. Soltaram gritos de terror, suspiros, choros, não queriam mais saber. Até o Sr. Townsend se rendeu à venda da casa. Por mais que tivesse sido uma barganha, não queriam mais permanecer ali. Pois é. Eles começaram a desconfiar que havia alguma coisa errada realmente com a casa por conta do terreno, né? O terreno vendido, terreno desocupado, foi vendido tão baratinho, então eles procuraram se aprofundar mais. E o que eles ficaram sabendo? Ficaram sabendo que, em poucas palavras, né? Ficaram sabendo que aquele terreno ali já tinha sido tentado ser vendido, ele não foi, né? E ele dizendo: eu confesso que desconfiei de que havia alguma coisa errada quando o proprietário, que me pediu sigilo quanto ao nome dele, me disse para vender a casa por qualquer preço, sem limite mínimo. Isso aí quem estava falando era o corretor. Eu nunca havia ouvido nenhum comentário, mas comecei a desconfiar de que alguma coisa estava errada. Então andei investigando e descobri que na vizinhança corria um boato de que havia alguma coisa fora do comum no terreno abandonado. Eu tinha me perguntado por que ninguém construía ali. E ouvi falar que uma vez alguém resolveu construir, contratou um empreiteiro e esse empreiteiro morreu. Depois outra pessoa projetou uma casa, mas um dos pedreiros foi assassinado no caminho do trabalho quando ia cavar o alicerce e os outros desistiram. Não dei muita atenção a essas conversas. De qualquer forma, eu nunca acreditei nesse tipo de coisa. E, além do mais, não soube da existência de nada de errado com a casa, fora uma informação de que os seus moradores viam ou ouviam coisas estranhas no terreno abandonado. Eu, assim,
Achei que isso não atrapalharia o senhor, especialmente porque o senhor não parecia ser um homem medroso. E a casa era uma barganha, como eu nunca tivera feito antes uma venda assim. Mas isso que o senhor está me contando é inacreditável. Aí o senhor Talcide perguntou ao corretor: o senhor sabe o nome dos donos anteriores do terreno abandonado? Não tenho certeza, pois os donos originais viveram muitas décadas atrás, mas sei que o lote é conhecido como o lote do velho Gaston. Que foi? O senhor não está bem? Não, não é nada, respondeu o senhor Talcide. Venda a casa pelo que o senhor conseguir. Talvez outra família não seja tão perturbada quanto nós fomos. Os senhores não vão mais à cidade, não vão mais sair da cidade, não é? Disse polido o corretor. Estou voltando para Townsend Center, no primeiro trem que partir depois que tivermos preparado a nossa mudança. E então, gente, ele não contou para o corretor, não contou para ninguém, nem para a família dele, que há muitas décadas atrás houve um assassinato lá na taverna. E o moço que havia sido assassinado se chamava Gaston. Então ele também ficou achando que eles também acabaram meio que assombrando a casa devido a esse acontecimento, né? Aquela casa pertencia a um senhor chamado Gaston. Será que era o mesmo Gaston? Então ele ficou naquela dúvida e ele não quis impressionar mais a esposa dele, e a filha, o filho, nem a Cordélia. Então ele não contou nada, né? Mas ele saiu dali o mais rápido possível, não quis mais voltar para aquela casa nunca mais e ficou com essa dúvida aí, se realmente o terreno ele era mal assombrado, o terreno vizinho, e por esse motivo a casa também acabava sendo ali em conjunto assombrada, ou se tinha a ver com esse senhor Gaston, que foi assassinado lá e que ele descobriu que era o dono da casa. E se tinha alguma relação, ele não teve como saber, ficou aquela interrogação, né? Então, achei esse conto, sim, surpreendente. Acredito que realmente essas coisas existam, ou que tenham existido, acredito piamente, né? Então, acho que é pra gente pensar, né? E aí eles voltaram lá pra taverna, a menina até gostou um pouco, a Adriana, porque tinha lá a paquera dela, né? O rapaz que ela gostava um pouco, a mãe acho que parou com aquelas bobeiras, de repente até deixar a menina namorar o rapaz, né? Então foi isso aí, o terreno desocupado. Eu gostei muito desse conto, desde a primeira vez que eu li, há uns 10 anos atrás. Ele é um pouquinho longo, né? Ele tem cerca de umas 10 folhas. Acho que se eu fosse ler, ia ficar muito longo, né? Cansativo. Mas espero que vocês tenham compreendido bem, né? Me contem aí o que vocês acharam, tá bom? Deixo aqui um beijinho para todas vocês, todos que estão gostando, me acompanhando. Vou separar um próximo conto para a próxima vez, para contar para vocês, tá? Se quiserem, de repente, mandar um conto para mim, alguma coisa assim que vocês, de repente, vivenciaram, ou alguém da família de vocês, né? Quem sabe? Pensei também, de repente, abrir esse precedente aí. Eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo. Se vocês quiserem mandar para mim alguma coisa, um conto, algum relato, e não quiserem nem que eu coloque o nome de vocês depois, não fale que alguém mandou, se não quiser se identificar de repente, mas quiser ouvir aqui no canal o seu relato, deixa aí. De repente eu posso colocar também, não é? Então tá, meus amores, um beijo, ó, enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal e o próximo conto, tá bom? Tchau, beijinho.